Olá, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo, e estou aqui para conversar com vocês sobre uma indicação bibliográfica, um método escrito por Marcelo Brasil para ensino de conjunto de instrumentos de cordas dedilhadas. Marcelo Brasil, para mim, é um dos maiores pesquisadores em ensino coletivo de violão do país, assim, disparado, sem sombra nenhuma de dúvida. Claro que sem esquecer outros nomes importantes, como Ana Cristina Torinho, professora da Federal da Bahia. O Marcelo Brasil, inclusive, é natural de Salvador, da Bahia, e ele fez o seu mestrado orientado pelo professor Giacomo Bartoloni na Unesp. Esse trabalho é decorrente da sua experiência como professor no projeto Guri. Ele foi coordenador nesse projeto da seção assim, de ensino de cordas dedilhadas. Quer dizer, não é só violão, ele ensinava também viola caipira, cavaquinho, contrabaixo, violão de 7 cordas, aquele contrabaixo elétrico, né, que tem alguns arranjos aqui que são dirigidos a esse instrumento. E o conjunto, os conjuntos instrumentais para os quais esse livro se dirige são conjuntos extremamente variados, assim, extremamente diversificados. O meu amigo Cristiano Scutiato está sempre muito interessado em metodologia de ensino para viola caipira, né? Exatamente por causa dessa questão de que essa ideia que a gente tem, né, do violão como um instrumento hegemônico de cordas dedilhadas é um pouco falaciosa. Sempre existiram instrumentos com diferentes números de cordas, diferentes afinações, diferentes tessituras que atuavam em combinação. Tárrega, Francisco Tárrega, o grande violonista, referencial violonista, ele dirigia conjuntos de estudantes com instrumentos em afinações e tessituras diferentes. E o nosso querido Marcelo Brasil, ele traz essa contingência, ele diz assim, ok, nós vamos encontrar ao longo do, né, pelo interior de São Paulo, aí pelo Brasil, pessoas que tocam instrumentos de cordas dedilhadas que são muito diferentes uns dos outros. Então é preciso ter uma metodologia que contemple também esses instrumentos, tá? Por que eu acho que esse livro é importante, que esse livro é interessante, ele tem que ser estudado? Marcelo Brasil, Na Ponta dos Dedos, exercícios de repertório para grupos de cordas dedilhadas. Tá publicado pela editora Digitexto, é um livro espiralado, que tem, então, grandes possibilidades de ser um livro que vai se desgastar pouco com o tempo, por causa dessa forma de edição, né? E ele tem alguns arranjos, por exemplo, aqui você veja essa valsa, né? De autoria, tudo dele, autoria do Marcelo Brasil. Essa valsa é escrita para violão ou cavaquinho, violão 2 ou cavaquinho, violão 3 ou cavaquinho, triângulo, ganzá e surdo. Quer dizer, ele conta com a possibilidade do conjunto de estudantes ter um set de instrumentos de percussão. E ele vai explorar os ritmos brasileiros que a gente está, de certo modo, assim, acostumados a ouvir, ainda que de maneira inconsciente. Então, machicho, baião, choro, a valsa, e o atuado, o ponteado, e alguns ritmos que são também não tão conhecidos, como o chamamé, né? E o maracatu, que muita gente acha que sabe o que é, mas na verdade não sabe. O maracatu é um ritmo um pouco diferente disso que a gente vê nos grupos de estudantes de universitários, né, que ensaiam maracatu, mas o maracatu raiz mesmo, ele é um pouco diferente. E aqui tem um tratamento bastante interessante desses ritmos brasileiros voltados para o ensino coletivo de violão. Tem uma questão que eu gostaria de conversar com vocês, que é a dicotomia entre ensino individual e ensino coletivo. Isso é assunto de debates, algumas vezes sangrentos, que motivam toda sorte de impropérios e de desinteligências dirigidas aos interlocutores, mutuamente. O Marcelo Brasil coloca essa questão de uma forma extremamente elegante. Ele fala que os ensinos, essas duas modalidades de ensinos são complementares, então não tem sentido o debate a respeito de qual é melhor. Ele diz serem indiscutíveis os avanços que são proporcionados por uma abordagem individualizada dos estudantes de música. Mas afirma também que, por exemplo, do ponto de vista de alguns aspectos musicais específicos, o ensino coletivo conduz a melhores resultados. É o caso, por exemplo, da leitura musical. É o caso também, por exemplo, da escuta externa e da comunicação de gestos interpretativos. A pessoa que está acostumada com um trabalho em grupo, ela tem uma abertura de ouvido um pouco maior, ela tem uma capacidade de comunicação musical que é atingida talvez mais rapidamente. E atingir essas habilidades é um fator que incide também diretamente na sua capacidade de comunicação como solista. Nunca vai ser demais lembrar que o duo Abreu, Sérgio e Eduardo Abreu, eram netos de Antônio Rabelo,
que era um professor de violão do Rio de Janeiro, que atuava no ensino privado, naturalmente, ele tinha alunos particulares, mas é uma coisa que ele fazia questão de fazer, é colocar os seus alunos para tocarem em conjunto. Há fotos de recitais coletivos, e você observa pelo programa que uma parte considerável das apresentações eram feitas por grupos de músicos, ou duos, ou trios, ou quartetos, o que fosse. Então o do Abreu não é exatamente uma exceção na metodologia de ensino do Antônio Rabelo, e também não é uma questão de conveniência apenas, né? Era muito mais fácil organizar um recital para um duo do que um recital para um e um recital para o outro. Não era só uma questão de conveniência. A prática de conjunto era um elemento fundamental para a formação do duo Abreu, né? O que a gente critica, e a gente tem que criticar realmente, é a utilização demagógica do ensino coletivo de instrumentos. Como se um professor que desse aula para 30, 40 pessoas pudesse substituir uma contratação mais massiva de professores para uma determinada escola para que os alunos tenham as duas modalidades de ensino, que eles tenham contato com as duas modalidades de ensino. Então, tanto o ensino coletivo complementa aspectos da formação individual, quanto a formação individual complementa aspectos do ensino coletivo. No ensino coletivo, nem sempre você tem tempo de observar com muita acuidade, muita precisão aspectos como postura, como técnica de produção de sonoridade e tudo mais. Quando um estudante tem uma boa postura, isso não significa que ele vai manter essa boa postura diante de realidades musicais novas. Então, por exemplo, tocar forte é uma coisa que conduz a micro dificuldades no ajuste fino da posição ao violão, e isso pode passar desapercebido de um professor que está tendo que dar atenção para várias pessoas numa sala de aula. Então essa é a razão pela qual a gente continua discutindo a questão do ensino coletivo versus o ensino individual como algo que tem que ser colocado em termos mais complexos. Aí não em termos simplificados, assim, decidir o que é mais rentável, o que é mais lucrativo. O que o Marcelo Brasil faz? Supera essa questão, se coloca como uma pessoa que vai oferecer uma outra possibilidade que não é exatamente uma metodologia de ensino, e deixa em aberto as possibilidades dos alunos e dos professores aplicarem o conteúdo desse livro. Ele diz muito corretamente, este é um livro para ser tocado. Então os arranjos que estão aqui colocados, eles são fruto da reflexão do Marcelo Brasil como músico e como arranjador para realidades muito específicas que ele encontrou em sala de aula. Então se ele tinha, por exemplo, um aluno que tocava muito bem violão, que era já bastante adiantado, ele poderia se dar ao luxo de escrever uma parte mais complexa para aquele estudante específico. Se por acaso ele estava colocado numa turma que tinha um desnível muito grande, que tinham pessoas que não tinham tanta destreza ou tanta fluência no instrumento, ele escreveria então partes específicas para esses estudantes que não iriam exigir demais deles, e proporcionava à turma inteira a possibilidade de uma vivência coletiva sem que fosse necessário um nivelamento prévio que desconsiderasse as realidades processuais dos ensinos musicais, formais ou não, às quais cada um desses estudantes foram submetidos. Essa é a atitude que eu considero a mais difícil, a mais complexa de ser colocada em prática, porque põe em movimento tanto as habilidades da pessoa como arranjador, como pedagogo, como músico intérprete e como, vamos dizer assim, educador, tá? Agora no sentido de um tipo específico de professor que sabe que está diante de uma realidade sociocultural, psicológica, e ele precisa organizar a sala de aula em torno dessas realidades sociais, culturais, individuais e psicológicas, né, psíquicas, específicas. Uma outra questão que eu acho que tem que ser levada em conta para pensar nesse livro é a questão do repertório, tá? Ele tem um prefácio maravilhoso escrito por Marisa Fonterrada, né? O livro foi publicado em 2012. A Marisa escreveu um texto fabuloso a respeito dessa metodologia, em que ela, ao mesmo tempo, discutindo alguns aspectos da própria filosofia de trabalho do Marcelo Brasil, do autor, né? E expõe também uma parte da filosofia de trabalho dela, como ela mesma pensa a música. E aqui temos, dentre várias frases, né, desse prefácio, o repertório trazido é interessante, ativo, familiar e instigante. É muito difícil reunir todas essas qualidades, hein? Interessante porque musicalmente nos atinge por inteiro, corpo, mente e espírito. Isso por causa da ligação que estabelece com a música brasileira, que está na nossa tradição. A gente ouve, bem ou mal, a gente escuta conjunto de rua, a gente escuta samba. O repertório brasileiro está permeado nas nossas vivências musicais.
Ativo o repertório porque é concebido para grupos de instrumentos. Os coloca em ação conjunta, mútua. Familiar porque transita por um universo diversificado e ao mesmo tempo conhecido, ao explorar elementos da cultura brasileira. Instigante porque cada peça se constitui em constante desafio técnico-musical para o grupo todo e para cada um individualmente. Marcelo Brasil informa também em seu texto o quanto considera importante o domínio da leitura musical e que ao longo da carreira de professor e músico escolheu e criou metodologias destinadas ao desenvolvimento dessa capacidade em seus alunos. Essa é a característica essencial de um grande pedagogo. Por mais que ele esteja trabalhando com um conceito abstrato, leitura musical, o Marcelo Brasil fez isso através da prática de peças específicas e arranjos especificamente compostos para aqueles conjuntos. Então existe sempre uma concepção teórica alinhada a um procedimento prático. Essa dicotomia entre prática e teoria é uma dicotomia tão ruim quanto a dicotomia ensino coletivo versus ensino individual. É claro que toda prática é ancorada em uma teoria. Você, que tem práticas pedagógicas arraigadas na sua sala de aula, você segue uma determinada concepção metodológica e teórica, só que você não sabe. Conhecer essa teoria talvez fosse importante para que você pudesse avaliar na sua própria metodologia o que é pertinente e o que precisa ser renovado. Ao mesmo tempo, um professor pedagogo absolutamente teórico não teria como elaborar uma teoria se ele não tivesse pelo menos um olho assim voltado para questões práticas. O ato de ler um livro é uma atitude prática, é uma prática. Ler exige uma prática. Né? Então, essa dicotomia entre teoria e prática precisa ser superada o mais rápido possível. Outro aspecto a ser considerado quando a gente lê este maravilhoso livro do Marcelo Brasil, Na Ponta dos Dedos, é o jogo que o Marcelo cria nesse repertório que ele propõe entre técnica e musicalidade. Tá? São assuntos abordados na maioria dos métodos de violão de maneira estanque, de maneira compartimentada. Também é um recurso útil, talvez, para análise, mas que não reflete a realidade de como que o ensino musical de fato acontece. O aprendizado da técnica, ele pode ser feito de maneira abstrata, mas ele só pode a técnica, né, ela só pode ser aperfeiçoada a partir do repertório. Essa é uma coisa que os cantores sabem muito bem, porque eles são levados a cantar determinadas áreas, determinadas músicas, determinadas canções, em função de aspectos técnicos que eles precisam desenvolver em momentos específicos. E falhar nesse processo de escolher um repertório em função da técnica pode significar acabar com a voz dos cantores, para sempre. Por isso, um professor que sabe aliar o desenvolvimento técnico dos seus estudantes, aliado a uma combinação de repertório, ele é muito bem considerado dentro do meio musical e dentro do meio do canto. Tá? No instrumento, talvez isso seja um pouco diferente, porque a gente pode efetivamente ver o mecanismo, a gente vê os dedos funcionando, a gente vê os dedos trabalhando, né? E é possível fazer inferências bastante apuradas em relação à maneira como nós estamos utilizando as nossas mãos. Mas, francamente, a técnica é uma coisa que precisa estar introjetada. No vídeo anterior aqui do canal, quando eu comento a tese de doutorado do Renato Cardoso, que é uma tese voltada também para o ensino musical, mas de um ponto de vista um pouco mais teórico, vocês vão encontrar algumas reflexões a respeito disso. Tá? De como que o Renato Cardoso dividiu o conhecimento em 4 tipos específicos, e um deles é exatamente o conhecimento tácito, que é aquele tipo de conhecimento que abstrai uma verdade a partir de etapas de processo que não estão totalmente explicitados. Isso significa que, se a gente entende a técnica como um conhecimento tácito, isso significa que o violonista não vai rever desde a primeira lição de violão, desde o começo, como ele constrói uma peça musical. Né? É claro que o trabalho de revisão das bases é importante e tem que ser feito sempre. Mas no momento de tocar uma peça, muitos processos precisam ser esquecidos, entre aspas. Isso significa colocados em uma memória mais automática. Tá? Esse processo é muito gostoso de ser desenvolvido, é muito prazeroso desenvolver esse processo quando a gente está em contato com música, quando a gente está em contato com sons e não apenas com exercícios. Apesar disso, o Marcelo Brasil, no livro dele, escreve algumas coisas que são meramente, entre aspas, né, meramente exercícios, como está aqui o caso, né, na página 18 a gente vê o exercício em Ré, feito para cavaquinhos e violões. Tá? A digitação é para violão, mas ele prevê a utilização de cavaquinhos. Há uma cifra para que se toque acordes. Depois a gente vai conversar sobre as tonalidades que o Marcelo Brasil escolheu para essas peças.
Mas você vê exercícios que, executados em conjunto, eles são bastante instigantes, bastante prazerosos. Por exemplo, tem uma pausa aqui onde o outro violão vai entrar, então tem um jogo entre instrumentos que tem que acontecer. Quer dizer, tudo sob medida para que um professor atento possa explorar uma socialização, uma conversa, uma convivência bacana, prazerosa, uma troca realmente efetiva entre os estudantes de uma sala. Ora, esse é o caso aqui, né, que o Marcelo Brasil escreveu, um exercício que na verdade funciona como música, e esta música é o que vai desenvolver a técnica. A simbiose entre técnica e musicalidade é uma das coisas mais bonitas de perceber. A gente nota isso no tratado de Fernando Sor, por exemplo, apesar do Marcelo Brasil discutir um pouco com Sor em relação principalmente ao uso das tonalidades, né? Mas a gente vê também aqui nesse tratado do Marcelo Brasil. Não é um tratado, né? Ele fala que é um livro de exercício, não é um método. Mas eu acho que é tudo junto. Eu acho que tem elementos de metodologia, tem elementos de caderno de composição, tem uma aula tácita, né? De arranjo aqui, de arranjo para grupos de cordas dedilhadas. Então é um livro extremamente rico para o professor que dá aula de instrumento coletivo e pretende então aplicar aí um material novo, renovado, refrescado, vamos dizer, nas suas aulas e nas suas vivências pedagógicas. Tem um assunto que o Marcelo Brasil discute no seu livro Na Ponta dos Dedos, que também é bastante curioso, bastante instigante, que é a questão das tonalidades. Tá? Na página 77 a gente vai ver um debate a respeito das tonalidades no violão. Marcelo Brasil disse que ele sempre foi voto vencido num debate a respeito de qual tonalidade seria mais adequada para o ensino do violão. Porque normalmente a gente começa a ensinar o violão para estudantes de várias idades com pequenas peças em tonalidades simples de ler. Então, tonalidades que não têm armadura de clave, como se a ausência da armadura de clave fosse, por si só, facilitar o contato do aluno com a peça que está escrita. O que Marcelo Brasil tem reparado ao longo da sua trajetória de professor é que isso não é verdade. As tonalidades mais adequadas do ponto de vista da teoria musical nem sempre são as mais adequadas para o violão do ponto de vista da técnica instrumental. Por exemplo, Dó maior é fácil ler porque não tem nenhuma nota alterada. Mas para a maioria dos violões, e isso é uma realidade que todo mundo que deu aula em projeto social sabe muito bem, a gente não vai encontrar instrumentos adequados para o ensino musical. Então são violões, por exemplo, que tem uma pestana muito mal ajustada. Isso faz com que as notas da primeira casa sejam muito difíceis de serem obtidas. Da segunda casa para frente você já tem uma facilidade maior, porque você tem um comprimento de corda do lado esquerdo, assim, né, da corda indo para o lado da cravelha, que facilita, a corda é mais molinha, assim, na casa 2, na casa 3. Agora na casa 1, a corda parece um pedaço de osso, então é muito mais complicado manusear essas notas nessa casa. Ora, isso faz com que a tonalidade de Dó maior, onde a gente tem o Fá da primeira corda, o Dó na segunda corda, o Fá grave, né, para quem pensa, como Sor pensava, como Marcelo Brasil pensa, né, que o violão precisa ser um instrumento que seja ensinado dentro de uma linguagem harmônica logo no começo, né? Essa é uma tonalidade bastante complicada para dedos destreinados, vamos dizer assim. Os dedos menos treinados vão encontrar um pouco mais de conforto em tonalidades um pouco mais abertas, que dão a possibilidade de baixos em cordas soltas. É o caso de Ré maior, é o caso de Lá maior. É o caso, dependendo do tipo de acorde que se utiliza, dependendo da harmonia, Mi maior. Então, alguns desses arranjos vão tratar exatamente disso. A gente tem um arranjo aqui para grupo de violão e viola caipira que está em Mi maior. Né? A vivência prática do Marcelo Brasil, e eu confirmo isso, porque eu também experimentei isso em sala de aula, é de que não é tão difícil assim explicar para um estudante, por mais iniciante que ele seja, que as notas estão aqui, nessas casas. E que a gente tem que se acostumar a tocar nessa determinada posição. O conhecimento de teoria musical ele vem com o tempo sem forçar. O conhecimento de teoria musical é mais ou menos como ensinar uma criança o aprendizado das palavras corretas. Né? A criança comete uns erros de português assim, que são fofíssimos, né? Bonitinhos. Assim, a gente fica preocupado em ensiná-las a falar o português correto, esquecendo que é a gente falar o português correto que vai dar às crianças o exemplo para elas aprenderem a falar o português corretamente. Então você não precisa forçar a criança, você não precisa fazer a criança ter medo, assim, vamos dizer, de pronunciar uma frase incorreta. Né? Deixa ela falar errado, curte, tá? Porque é bonitinho pra caramba, mas não incentive isso. Né? Fale corretamente com a criança que ela vai perceber. E na medida das capacidades fonéticas dela, né, fonológicas, fonoaudiólogas, sei lá como se fala esse termo, né, ela vai aos poucos aprendendo a falar português. Os conhecimentos em teoria musical, no caso do aprendizado do violão, é a mesma coisa.
nem sempre a criança precisa exatamente saber que ela está tocando uma peça em Ré maior ou em Mi maior. Você pode desviar o conhecimento teórico para deixar isso um pouquinho mais tarde. Veja bem, eu não estou dizendo que o aluno não precisa de teoria musical. Tá? Eu só estou propondo que a gente reorganize esses conteúdos para cada situação em que esses conteúdos são chamados, né, a fazer parte de uma sala de aula. E aí é muito mais difícil, porque o pedagogo, o professor, ele tem que ter um domínio muito maior desses conteúdos para que se possa manipulá-los e manuseá-los, tá certo? Gosto muito da abordagem metodológica do Marcelo Brasil, aqui nesse livro. E eu recebi esse exemplar dele, né, um exemplar que eu não empresto, não dou, não vendo de jeito nenhum, porque tem uma dedicatória aqui, né, uma dedicatória em que o Marcelo Brasil lembrou de uma brincadeira que eu fiz com ele, né? Quando é que eu conheci o Marcelo Brasil? Eu conheci quando eu era professor do Projeto Guri. Eu fui professor do Projeto Guri Santa Marcelina entre 2009 e 2013, tá? E nesse período eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? A professora Yara Kasnok, que é professora da Unesp, fazia questão de levar palestrantes e pedagogos e pesquisadores que eram maravilhosos, e eles davam cursos de capacitação para os professores que atuavam no Guri Santa Marcelina. Então, além do Guri Santa Marcelina ser a grande vivência de pedagogia que era, que qualquer escola era também um núcleo de formação complementar para os professores contratados. Em uma determinada ocasião, o professor contratado foi justamente o Marcelo Brasil. E eu pude observar o trabalho que ele fazia com as crianças e o resultado que ele conseguia atingir, que eram extremamente satisfatórios do ponto de vista técnico e muito agradáveis também do ponto de vista musical. Quer dizer, ele não é que sejam poucos, tá? Não quero fazer aqui uma crítica à área, mas o Marcelo Brasil era um professor que marcava muito a sua audiência quando ele mostrava os resultados que ele obtinha em sala de aula, justamente pela musicalidade. Os estudantes tinham uma ideia de frase, eles tinham uma ideia de beleza de sonoridade, de timbre, isso era uma coisa muito interessante. Aí eu brinquei com o Marcelo, né, falei para ele que ele era o único professor capaz de trabalhar com crianças desse jeito que eu conhecia. É lógico que isso é um exagero, e o Marcelo sabe muito bem disso. Mas a dedicatória que ele fez relembra essa anedota, né, e ele encerra dizendo assim: pronto, aqui está um pouco do meu segredo. E eu passei todos esses anos, né? A dedicatória está aqui, 30 de julho de 2015. Ele me enviou esse livro de Salvador, né? E, poxa, foi muito tempo até que eu conseguisse entender como que esse segredo está realmente aberto neste livro. E como ele mescla conceitos e conteúdos muito difíceis de serem colocados em conjunto, né? Simplesmente em arranjos, na escrita de arranjos. Ele escreve música, né? Música para conjunto de instrumentos de cordas dedilhadas que expressam o entendimento que ele tem a respeito da música. Tá? Então é isso. Quando vocês virem essa capa aí, procurem estante virtual, Mercado Livre, né, o que for, vocês vão ter contato com um material maravilhoso para ensino coletivo de violão. E tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. Ao Marcelo Brasil, se caso esse vídeo caia na mão dele, né, se ele for assistir esse vídeo, tiver tido paciência para chegar até aqui, eu quero deixar o meu mais profundo agradecimento por esse trabalho que iluminou muitas minhas próprias práticas musicais e pedagógicas e me põe para pensar, cada vez que eu abro esse livro tem alguma novidade, alguma coisa interessante para refletir, tá bem? Era isso. O canal Conversa de Violonista agora está postando os vídeos aqui no Facebook também. Então vocês que estão seguindo aqui pelo canal do YouTube vão encontrar esses vídeos também pelo Facebook. E atenção também para o que a gente chama de Nutelas, né, que são os vídeos curtinhos que estão sendo publicados diariamente, quase que diariamente, e que são trechos extraídos desses vídeos maiores, tá? Para abarcar um pouco mais a discussão de uma forma um pouco mais ampla, né, um pouco mais precisa, eu recomendo sempre que vocês tirem um tempinho para assistir os vídeos maiores junto com esses vídeos pequenos. Então é bom porque assim, se cai no olho de vocês um vídeo curtinho a respeito de um assunto, vocês já tem uma prévia do que está no vídeo maior e podem procurar os vídeos que interessam mais, tá bem? Muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço e até o próximo Conversa de Violonista.